Bora, Fel, separei pra vocês aqui um trechinho da ESPN aí, o pessoal analisando o Coringão, como que vai ser a próxima temporada, contratações, jogadores que podem sair. Calçade fez uma análise completa do Coringão, ele foi genial na análise aí do elenco do Corinthians e como vai ser essa preparação para a próxima temporada. Lembrando que o Paulista já começa dia 15, então os caras vão ter aí praticamente 8 dias de preparação, mas aí o Corinthians vai entrar com o time reserva, juniores, no início do Paulista. Calçade falou tudo pra gente agora nesse vídeo aí. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e bora pro vídeo. Fabinho Soldado falando também, fazendo esse balanço do ano corintiano, projetando um pouquinho de 2025 e na tela pra gente os números de Yuri Alberto. 148 jogos no Corinthians, 57 gols, 17 assistências, 156,4 minutos para participar de um gol, 16 gols no Brasileirão de 24, bola de prata de artilheiro, recebeu premiação ontem. No Bola de Prata, outras premiações por aí também, né, Vlad? Ontem o dia também foi muito do Yuri, ele foi muito pauta por aí. Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Beijo pra você, Glaucio. Um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Yuri Alberto, que teve uma temporada artilheira, foi o principal goleador do Brasil, com 31 gols, e é uma das prioridades em relação ao Corinthians para segurar para 2025. O que a gente viu aqui tem a questão de que ele desperta o interesse de clubes europeus, principalmente dos clubes ingleses, mas o Timão quer fazer a manutenção do elenco de todas as formas. Até o momento o Fabinho Soldado falou pra gente que não tem uma proposta oficial pelo Yuri Alberto. Então, nesse momento, ele fica no Corinthians para 2025. Então vamos ver agora o que o Yuri falou a respeito do planejamento pro ano que vem, também dessa temporada artilheira que ele viveu. Começo do ano, isso passava bem longe da minha cabeça. Eu tinha como meta passar os gols que eu tinha feito na temporada passada. E quando eu passei, eu estava querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais. E além de, apesar de eu ter passado momentos muito difíceis, meus companheiros, minha família, meu staff, não me deixaram desistir. Porque foram momentos difíceis, eu te contei, a gente conversou lá sobre. E graças a Deus, cara, pude premiar com essa temporada de muita resiliência, de muito aprendizado, amadurecimento com esse prêmio de artilheiro do brasileiro da temporada. Da última participação do Garra aqui, eu perguntei para ele, você acha que ano que vem o Corinthians briga de igual para igual com Botafogo, Palmeiras, Flamengo? Ele falou, viu? Ganhamos os últimos 9 jogos, eu acho que tá respondido, né? Sem dúvida. Ontem acho que foi a pergunta que o Yuri mais respondeu também ao longo do dia, se fica, se não fica. Mais à noite também na premiação dos nossos companheiros de Gazeta, ele já falou com um pouco mais de certeza, né, Vlad? Foi mais contundente em ficar para 2025. Acho que aí ele acalmou um pouco o torcedor que ao longo do dia ficou esperando sobre isso, né? Muito, né, Glaucio? Porque a questão é que o Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians e o Timão conseguiu essa arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro muito em função também do ataque que funcionou bastante. Então, o Fabinho não quer perder ninguém. Então, o Corinthians com esse trio Garro, Memphis e Yuri conseguiu fazer muitos gols. Então, o Yuri é peça fundamental do Corinthians desse ano. Até pra gente desenvolver mais também o que tem aí de questão de mercado, passar pros nossos companheiros aqui, a gente viu o trecho do Fabinho falando da manutenção do elenco. Isso acho que é fundamental para esse Corinthians. Ajustou muito esse elenco nesse segundo semestre e eu acho que o sucesso é a continuidade para 2025. O Corinthians tem uma dificuldade imensa ao longo do ano para se ajustar e montar um time. O Corinthians partiu praticamente do zero. Então, não é fácil, ainda mais dentro da situação política que envolve o Corinthians. Tudo fica mais difícil. Então, montar uma equipe e terminar o ano, terminou bem o ano, porque se você olhar como começou, teve aí uma guinada na janela do meio do ano, mas eles perceberam que o Antônio Oliveira falou isso perfeitamente quando era treinador. O que vai dizer o futuro do Corinthians é a janela do meio do ano. E a janela do meio do ano realmente mostrou que o Corinthians tem um futuro com esses jogadores que lá estão e é preciso melhorar, sim. Tem posições que ele precisa melhorar. Agora, o Yuri, em termos de negócio, o Corinthians precisa fazer negócio com jogadores para poder manter não as contas em dia, porque as contas, né, o Corinthians com 2,4 bilhões de dívida não está confortável. Mas o Yuri não é um grande negócio. Por quê? Porque o Yuri você perde se fizer. Hoje um jogador que está numa fase extraordinária, que certamente deu um passo na vida dele, na carreira, que realmente doeu muito, foi dolorido, doloroso para chegar onde ele chegou, porque a fase foi muito ruim, mas o que você ganha de experiência e aquilo acrescenta no teu futuro como pessoa, como jogador, é um prêmio, realmente é algo inestimável. Agora, como negócio, ele é dividido com o Zenit. Então, se você vender por 20 milhões de euros, o Corinthians pega 10. Com 10, você não resolve a vida
Exato. E você tem um artilheiro para repor no mesmo nível com 10, Não tem. é muito difícil. Assim, porque ele terminou o ano bem e ele mostra que pode ser esse jogador durante toda a temporada. Até porque nos momentos mais difíceis, você esperava que o Yuri Alberto resolvesse sozinho. Aí quando passa a ter Memphis, o Garro melhora porque tem o Memphis e tem o Yuri tá bem. Então, o Carrilho, que é um cara que chegou muito bem no Corinthians. Então, assim, é um problemaço, porque o dinheiro, se fosse 20 milhões de euros na conta do Corinthians, opa, outra coisa. Agora, vai ter que dividir com o Zenit. Então não é fácil perder o jogador. Agora, tudo depende da vontade dele, né, dona? Desejo dele, Se né? Ele quiser- tem um desejo de jogar no futebol europeu. É certo que ele nunca esteve tão em alta do ponto de vista de mercado. A gente tá falando do artilheiro do país na temporada. 31 gols marcados, ultrapassou o Pedro na última rodada com um gol marcado de pênalti contra o Grêmio. Do artilheiro do Campeonato Brasileiro. De um jogador que foi protagonista de uma grande história de redenção, de ressurgimento mesmo, né? Porque ele em vários momentos foi, né, pego pra Cristo no Corinthians, foi perseguido, dentro de um time que estava sendo montado, de um time frágil, que precisava de qualificação. A partir do momento da janela de meio do ano, ele teve um entorno melhor e teve um time organizado que terminou o retorno com a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro. E com esse cara sendo um protagonista. Certo o Corinthians precisa vender alguém. Porque investiu muito e precisa arrecadar para tentar equilibrar as contas e o desafio é muito grande para isso. E os jogadores que eu acho que estão mais em alta por idade, potencial e pensando em Europa, você tem o Yuri Alberto, aí você tem o próprio Rodrigo Garro, que é um jogador que tem uma boa idade ainda, e o Bidon, que terminou jogando muito bem, um jogador que tem muito potencial. Acho que precisa ganhar um pouco mais de massa muscular para pensar em futebol europeu, mas tecnicamente ele é muito diferente. Virou titular, encaixou Titular, muito bem. jogando Ali. muito bem ali, né? O Carrillo é um cara que já passou também pelo futebol do exterior. Mas pensando em um Corinthians muito forte, o mundo ideal seria a permanência do Yuri Alberto, não só por tudo que o Calçade falou, mas acho que principalmente pela característica dele, como ele teve uma combinação letal e envolvente com o Memphis Depay. Se você perde o Yuri Alberto, a chance é quase zero de você conseguir um jogador para se encaixar da maneira que existiu esse casamento perfeito nesse ataque ali com o Memphis Depay. Se o Corinthians por acaso vendeu o Yuri Alberto em algum momento, eu acho que na configuração atual o Corinthians vai para um centroavante diferente. Para um cara mais de área para compensar o Memphis que sai. Né? O Memphis não é esse jogador. Então ele tem dois jogadores que não são jogadores aqueles que conseguem morar na área, ficar fazendo pivô o tempo todo. Então talvez ele vá para isso. Acho que o Bidon dessa lista talvez seja, por Corinthians ter um percentual, acho que é quase todo do Corinthians, mas é um jogador que precisa ainda desenvolver. Talvez a Libertadores da América, mas ele precisa vender. E a vida de clube brasileiro é assim. Clube brasileiro que não está endividado, você pega os jovens, projeta, vende, aí contrata um veterano. A gente pode discutir isso outro dia, mas é um negócio bem, bem esquisito. Eu não sei se vocês concordam, até para passar pro Vladimir. O Gabigol falou um pouco sobre isso ontem. Pensando em seleção no futuro, eu acho que ele está mais próximo da seleção e é mais valorizado sendo titular e artilheiro do país no Corinthians do que indo para um time que não tem tanta potência na Europa. Aí é o desejo do atleta. O Gabriel falou isso em respeito ao Luiz Henrique, Sim. né? Que era melhor ele vir aqui ser campeoníssimo do que ficar em sétimo no Mas o atleta que tem um espanhol. desejo dele, né? E vou te falar uma coisa, eu entrevistei o Yuri em Salvador, depois do jogo contra o Vitória, e o que ele falou pra gente que é o principal objetivo da carreira dele é justamente voltar pra seleção brasileira. Então, ele estando no Corinthians, ele tá mais perto porque ele teria que ir pra Europa, fazer um processo de adaptação, nem sempre ele ia conseguir se dar bem no começo, e de repente, estando no Corinthians já com as coisas funcionando, ele pode estar na próxima lista do Dorival. Só um detalhezinho, assim, essa saída do Corinthians, essa arrancada, para mim, você observando, depois analisando detalhes, ela se deve muito, claro, à qualidade de jogadores que eles contrataram, mas o ambiente que foi formado. Sim, sem dúvida. Eles formaram um ambiente de amizade. Isso, sim, para mim Fundamental. não se discute. Tem gente que acha, não tem problema, os caras têm que ser profissionais e tal, mas o futebol sabe que esse lado socioafetivo ele é super importante. Ele potencializa tudo. E todos falam, Glaucio. André Ramalho já falou isso, Hugo Souza fala a mesma coisa, o Memphis... Carrilho, eu veja o entrevistei Memphis. também, falou a mesma coisa. Então, isso criou um ambiente
que poucos clubes têm. Isso você enxerga. Então isso faz muita diferença. Ô Vlad, até nessa linha do que a gente está falando aqui, também já tem gente aí para sair, o Corinthians já está pensando em como manejar isso também, fazer os seus cofres girarem. Exatamente, a gente vai falar então a respeito primeiro dos jogadores que o Corinthians pretende segurar. Certo, ele tenta segurar o Romero, que bateu todas as metas, então ele vai ter um aditivo de 1 ano no contrato, ele vai permanecer. O Corinthians, pelo menos o que o Fabinho Soldado passou pra gente é que, a menos que aconteça alguma coisa muito diferente, o Romero permanece por mais uma temporada no Corinthians, e o zagueiro Kaká também deve assinar um contrato de 4 anos. Ele está emprestado pelo Tokushima do Japão, e também ele bateu todas as metas que o Corinthians queria, então vai ser contratado por mais 4 temporadas. Outro atleta que também vai permanecer por mais tempo é o Carrilho. Ele falou Carrilho, né? Não é Carrijo. Ele também tinha essa questão de aditivos no contrato, inclusive a classificação para Libertadores também ajuda ele a permanecer mais tempo, porque ele tinha um contrato até o meio do ano só. Então agora com a disputa do torneio continental, ele vai ficar por mais tempo. O Thales Magno é outro jogador também que o Corinthians tenta estender o prazo de empréstimo, porque ele foi cedido pelo Grupo City. Da parte do jogador, tudo certo. Agora é uma questão de negociação do Corinthians e do empresário com o New York City. Mas ele provavelmente também... Tem a volta do Maicon, que está terminando o empréstimo. E o Corinthians está vendo se também consegue estender um pouco mais o empréstimo do Shakhtar. Que pode ser o Maicon ficou a temporada toda basicamente se recuperando, né, de contusão. E durante um bom período ele foi o encaixe do meio-campo do Corinthians. E ele pode ser... ele sai, é uma perda grande. Ele pode ser até um substituto do próprio Bidon, se o Bidon for vendido, por exemplo, se for necessário, né? Bom, pode ser um reforço para a temporada, desde que ele fique, talvez, reemprestado. O Shakhtar ainda é uma situação de guerra, tem né? Isso, né? Ainda, e a situação de guerra proporcionou empréstimos de jogadores, talvez ele fique. Das saídas, o Caetano, o Matheus Araújo tem contrato só até o final do ano. O Corinthians já tinha até negociado uma época uma renovação, acabou não chegando no acordo. Eles vão sair do Corinthians sem custos. O Caetano tinha interesse até do Internacional, a gente vai monitorar nos próximos dias. E tem a questão do Giovani, que é um atacante que foi bastante utilizado até um certo tempo. E o que aconteceu? Ele não aceitou a renovação do Corinthians. Ele tem contrato até o meio do ano, então o Giovani depende dele aceitar ou não. Ele foi afastado, né, dos jogos, ele tem treinado normalmente, mas é outro jogador que o Fabinho disse que se ele aceitar, ele renova e permanece no elenco. Se não, ele vai embora. Aí a atualização do mercado do Corinthians. Só 2 perguntas rápidas pro Vlad para aproveitar a presença. Como diria Cícero Melo, 2 em 1. Presença de luxo aqui. Pedro Raul. Sim. Também é um jogador que acho que o Corinthians deve tentar fazer negócio. Foi um negócio irresponsável, né, da diretoria do Corinthians. E alvos pro mercado. Quais são as prioridades que o Corinthians está buscando? Então, o Corinthians, pelo que a gente apurou a respeito do Pedro Raul, é um jogador que eu acho que se chegar uma proposta, o Corinthians não vai fazer esforço para liberar o jogador, até por essa questão, vem jogando menos, tudo mais. Mas também tem a questão do Yuri Alberto. Preocupação em relação, será que o Yuri sai? Porque ele é um dos únicos, se não o único centroavante de área, camisa 9 do Corinthians no momento no elenco. Mas eu acho que o Corinthians ele não faria grandes esforços para segurar o Pedro Raul. Em relação ao elenco, o Fabinho foi muito pontual. Ele falou assim, a gente precisa de alguns reforços, poucos, porque o elenco já está formado, a gente já tem mais de 30 jogadores, então o que a gente acredita é que por volta de 3 a 4 jogadores, provavelmente um lateral esquerdo, um zagueiro, um meia e um atacante. É o que, por enquanto, a gente está trabalhando, mas tudo depende também da questão do mercado, porque nesse período a gente sabe que os empresários oferecem muitos jogadores. E aí, às vezes, você tem um negócio de ocasião muito bom e o Corinthians acaba aceitando. Inclusive, teve até a questão do Soteldo, foi oferecido por um intermediário, o Corinthians viu um negócio muito difícil, chegou a ter um rumor a respeito do Wendel, lateral esquerdo do Porto, mas por enquanto o Corinthians está trabalhando quietinho nos bastidores. Boa. E detalhe, sim, que é fundamental para ver como é que vai ser o ano, né? Os jogadores voltam dia 7 de janeiro das férias, Paulista começa dia 15. Se o Corinthians entrar nessa, pode esquecer, até a metade do ano, ser uma tragédia. Qualquer clube brasileiro que entrar achando que é para valer, treinar 8 dias e ir para campo, vai se arrebentar no primeiro semestre. E ele tem uma fase anterior da Libertadores em 19 e 26 de fevereiro. Então o Corinthians tem praticamente a partir do retorno 1 mês e pouco para estar em condição de disputar a Libertadores. Porque não adianta ficar falando da Libertadores, comemorar a Libertadores e quando chegar a Libertadores da América ter arrebentado os caras no Paulista. Esse calendário criminoso não permite que se jogue o Paulista com esses caras que acabaram a temporada.
Eles vão ter que se virar. Se fizerem isso, aí eles vão colocar em risco Libertadores, Brasileiro e o que vier pela frente até a parada pro Mundial. Porque aí vem a pré-temporada de verdade. Aqui é meio maluco assim. O Fabinho até falou a respeito disso, Calçade. O que ele deu a entender é que o Corinthians não vai utilizar força máxima nesse começo mesmo. Vai preparar o time para a temporada, principalmente para essa questão da Libertadores. Então, o que a gente apurou, e até pela fala do Fabinho ontem na coletiva, o Corinthians vai dar uma segurada nesse começo de temporada no Paulistão. Tem jeito. Boa, Vlad. Obrigada, amigo. Volte mais vezes, trazendo as informações do Corinthians pra gente. Valeu. Até a próxima. Até. Agora, informação importante sobre o Breno Bidon aí, jogador que vem despertando olhares do futebol europeu pela sua contratação. O meio-campista que conquistou seu espaço com o Ramon Dias aí segue sendo observado por grandes clubes da Europa. Bidon aí que evoluiu muito nessa temporada aí, ganhou oportunidades com o Antônio de Oliveira, porém na chegada do Ramon Dias no início aí ele ficou meio escanteado, meio de lado, mas foi ganhando seu espaço até terminar como titular os jogos finais do Campeonato Brasileiro aí, jogando muita bola, o moleque Bidon. O jovem que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano aí, chegou a ficar um tempo no banco de reservas, mas atualmente é titular absoluto de Ramon Dias, sendo elogiado pela sua capacidade técnica em campo. Por conta de todo esse brilho aí, já começaram a surgir especulações sobre as propostas chegando da Europa. O Bidon que deixou claro que está focado atualmente apenas no time do Coringão, não quer saber de propostas da Europa, mas é difícil, a gente sabe, chegar um caminhão de dinheiro, o jogador não pensa duas vezes. O também que deixou claro aí a importância do Paulinho na sua evolução, um tempo que o Paulinho ficou aqui até o meio do ano no Corinthians aí, ele disse que foi muito importante para ele, desde que ele subiu para treinar, o Paulinho sempre tratou muito bem e deu dicas de como melhorar o seu futebol. Diz que o Paulinho desde a Copinha ajudou muito com conselhos dentro de campo e fora de campo também, sempre elogiou o Bidon. Ele também falou que levava algumas broncas aí do Paulinho durante os treinos, durante os jogos, para poder evoluir. O Bidon falou que é muito grato ao Paulinho. Então é isso, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!